Olá, tudo bem? É melhor que a Marvel, hein? É melhor do que série, é melhor do que novela. Sabe por quê? Na Marvel, na série, na novela, ver o que os super-heróis vão fazer, o fim do mundo, tudo isso é fictício. Mas as escrituras, essa é real, é verdadeira, é a sua história, é a nossa história, é o plano de salvação, é saber o que é a vida eterna, para onde vamos, de onde viemos, tudo isso está nas Escrituras e é verdade esse bilhete, sim, senhor. Bom, estamos aqui lendo, estudando o livro de 2 Reis, Salmos e Atos. Hoje a leitura é em 2 Reis, anota aí, 2 Reis, capítulo 12, versículos 17 até o capítulo 14, do versículo 1 até o 29. Ontem, no estudo de ontem, nós paramos até aquela parte onde um dos reis, né, porque a gente está naquelas trocas, né, são vários reis, e troca rei em Israel e troca rei em Judá, e o último assunto que nós abordamos ontem foi que o rei Joás entregou toda a prataria que tinha, tudo o que tinha ali no reino, para que fosse restabelecido o reino, para que eles consertassem, né, os problemas que haviam no templo, na verdade, no templo do Senhor. E aí o que acontece agora? A morte desse rei, do rei Joás, o rei de Judá. E aí dentro dessa morte aqui, nesse tempo, era Azael, o rei da Síria. Lembra do Azael que o profeta Eliseu falou que através dele que aconteceria muitas desgraças? Esse Azael, ele estava atacando, ele era o rei da Síria, estava atacando Gate e depois ele pretendia ir até Jerusalém, cidade de Davi. Mas aí o rei o rei Joás, pegou tudo que tinha, todos os ouros, tudo que ele, os pais dele haviam juntado ali no templo e entregaram para o rei Azael e ele desistiu de atacar Jerusalém. E aí segue-se a história e vem troca de reis e entrando reis e os nomes, né, insisto, são muito parecidos. Entra agora Jeoacás, filho de Jeú. Lembra de Jeú? Agora o filho dele está assumindo Israel lá em Samaria, que é a capital de Israel no momento aqui da história. E dentro dessa história, eu quero destacar, vai ter a morte do profeta Eliseu, e também é importante destacar que o rei de Israel, esses outros reis, continuaram pecando contra Deus, mas dentro da morte do profeta Eliseu, há algo bem pontual, bem importante aqui. Acontece que chega a ser, não é engraçado, não é a melhor palavra, mas assim, é pontual, digamos, que o profeta Eliseu tinha uns negócios com número ali, né? Veja, com quantidade, com algumas simbologias. Quando ele realizou o milagre da viúva, ele mandou que ela pegasse vasilhas para que fossem cheias de azeite e ela pudesse pagar a dívida dela. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. E agora, nessa história, antes da morte de Eliseu, o rei vai até ele, sabe que Eliseu está doente, então o rei vai até ele, e esse rei que chega até ele é o rei Jeoás, o rei de Israel, e ele recebe uma direção de Eliseu. Antes de Eliseu morrer, ele passa para Jeoás uma direção. Ele diz assim, primeiro Jeoás fala: o que vai ser de nós, né? Como que vamos ficar? Tu é a porta, tu é tudo, vamos dizer assim, a pessoa que nos guia, que nos conduz. Ele está ali lamentando. Então Eliseu diz para ele assim, ó, manda ele pegar uma flecha, manda ele atirar essa flecha, e ele atira a flecha. Então ele diz: a vitória do Senhor virá sobre os sírios, dizendo que esse rei iria vencer os sírios, iria destruir totalmente, e manda que ele bata com a flecha no chão. Mas ele não disse o número, ele disse: bata com a flecha no chão. E o rei bateu 3 vezes. Quando ele bateu 3 vezes, ele disse: por que, homem, tu fizeste isso? Diz o texto que Eliseu ficou muito irritado. Eu estou aqui no capítulo 12, no versículo 19. Ele disse que ele ficou muito irritado e disse: você deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e esse seria o número de vezes que você atacaria e venceria a Síria, e assim você iria exterminar de uma vez por todo os sírios. Então, não foi o que aconteceu, porque o rapazinho lá, o rei, não bateu tanto de vezes. Então Eliseu tinha uma coisa aqui, assim, com os números, né? Como ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio. E aí depois segue-se a morte de Eliseu. Azael, rei da Síria, conforme já havia sido predito pelo próprio Eliseu, oprimiu Israel
todos os dias do reinado do rei Joacás. Depois da morte de Azael, ele enfim morre. O filho dele, Ben-Hadad, que de novo um Ben-Hadad aqui na história, assume seu lugar e vai tendo aí as trocas de reis. E agora, no reinado de Judá, está Amazias. Lembra que tinha um Acasias, agora é Amazias, que é o filho deste rei Joás, que foi lá falar com Eliseu e não bateu a flecha suficiente no chão. Agora é o filho dele que está no trono, reinando em Judá, tá? Então tem um rei lá, Ben-Hadad entrou no lugar de Azael, e em outro lugar, né? Lá na Síria, e agora estamos falando de Judá. Veja que fica, se a gente não prestar bem atenção, não ler muito, vai ficando confuso, né? Porque entra rei daqui, sai rei dali. Mas, como eu disse no vídeo anterior, parece que isso não faz sentido algum. Mas conforme a gente vai avançando na história, embora não seja necessário ou não vá mudar tanto a gente guardar, nem tem como guardar o nome de todos esses reis, mas em algum momento a gente vê esses nomes surgindo. Primeiro que aqui no livro de Reis parece, a Bíblia não está, né, numa ordem cronológica, e às vezes parece que no primeiro momento ele faz uma leitura geral, e aí quando você continua lendo ele vai voltando o nome de uns reis e fala, mas esse rei não já estava morto? Não, é porque ele primeiro deu um contexto geral, depois ele vai aprofundando na história e os nomes dos reis vão voltando aqui. E aí diz que o rei fez o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor continua ali preservando Judá, né, por conta do que ele prometeu a Davi. E uma vez que o reino estava consolidado, o rei mandou matar aqueles que tinham matado seu pai, porque fizeram marapuca para o rei e mataram. Então Amazias agora enviou mensageiros a Jeoás, que é o filho de Joacás. Aí vai vendo, né, os nomes se repetindo. E acontece aqui no momento da história em que o rei resolveu que, já que ele venceu, matou algumas pessoas e achou então que estava tudo bem, que Deus estava ali do lado dele, ele quis enfrentar Israel. Veja, Israel era o povo deles, né? Porque é preciso entender que Judá e Israel estavam, o reino foi dividido, mas todos eram ainda o povo de Deus. E ele mandou a mensagem dizendo que queria enfrentar o rei de Israel. Ele disse, espera, você está se achando. Ele usou ali uma parábola, uma comparação, falando de árvores, um texto muito bonito, mas o fato é que ele quis dizer com isso, você está se achando que ganhou essa guerra aí, mas não é bem assim, calma lá, né? Devagar com andou, mas o rei não quis ouvi-lo, enfrentou Israel e se deu muito mal. Judá foi totalmente ali saqueado, ele sofreu as consequências. Depois Amazias, esse rei que tentou enfrentar, acaba sendo morto também, e aí vai havendo outras substituições. Agora é Zacarias, o filho dele, que está no reinado. E assim que terminamos a leitura de hoje, o versículo 27 diz assim, o Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, por isso os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Outro Jeroboão, já tinha um Jeroboão. E o texto termina a leitura de hoje dizendo, Jeroboão descansou com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora o reinado está na mão de Zacarias. Então agora nós temos um Azarias, rei de Judá, e Zacarias, rei de Israel. E amanhã a leitura vai seguir falando sobre o que aconteceu com esses dois reis, mas o ponto alto de hoje, da história de hoje, é a morte do profeta Eliseu e também essa audácia do rei de Judá querer enfrentar o rei de Israel desnecessariamente e se dando muito mal. Agora a gente vai passar para Salmos. Em Salmos, esse Salmo 78 que estamos lendo, a leitura de hoje está em Salmo 78, versículos 56 ao 64. Todo esse salmo vem mais ou menos num paralelo com o que a gente está lendo ali em Reis e também o que estamos lendo em Atos, porque aqui ele está simplesmente narrando, assim como Estevão fez um livro de Atos, que a gente ainda está lendo sobre isso, ele vem falando, só que numa outra perspectiva, sobre tudo o que Deus fez a favor do povo de Israel e a desobediência desse povo. E na leitura de hoje, ele está falando sobre essa desobediência do povo que não ouviu a voz de Deus, que Deus tentou de todas as formas, perdoou de novo, mas ele diz aqui, por exemplo, no 57, mas se rebelaram e agiram com infidelidade para com seus pais, desviaram-se como arco traiçoeiro, entre outros textos, ele vem falando coisas desse tipo. Quando ouviu isso, Deus se indignou e rejeitou totalmente Israel, está no versículo 59.
E encerra a leitura de hoje dizendo: seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram luto. Então ele está falando de uma consequência. Veja que a história lá de Israel era sempre mais ou menos baseada nisso, entre errarem e serem punidos, e aí Deus perdoa, vai mostrando a misericórdia de Deus que está no caráter de Deus, o perdão de Deus, diferente do que muitos pensam, que Deus é cruel e só no Novo Testamento é que aparece o amor de Deus através de Jesus, mas não. Deus, no Antigo Testamento, o que a gente mais vê é a misericórdia do Senhor. É que o ser humano tem a tendência natural de ver só o que é ruim. Então, quando Deus julgava esse povo, sentenciava esse povo, não por um acaso, mas porque eles escolheram isso, aí isso é o que fica enfatizado, mas a misericórdia do Senhor, que era assim constante, muito, muito pontual, muito, muito presente em toda a narrativa do Antigo Testamento, isso o povo tem dificuldade de lembrar. Então Deus é amor e sempre foi, mesmo lá no Antigo Testamento. Agora, em Atos, a leitura de hoje está em Atos 7, do versículo 30 até o 53. Nós ainda estamos lendo sobre esta ação, esse discurso que Estevão teve. E o que é o discurso de Estevão? Ele, com uma memória totalmente brilhante usada pelo Espírito Santo, ele passa diante daquele povo que estava ali perseguindo os apóstolos, os discípulos e também Estevão, que era um diácono, para que eles parassem de pregar o evangelho, e estavam dizendo: vocês estão nos acusando de ter matado um sangue inocente, um profeta, sobre a morte de Jesus, e queriam tirar deles essa culpa. Estevão então fez um discurso enorme, uns 60 versículos, falando desse discurso de Estevão, onde ele está dizendo: sim, senhor, vocês foram culpados. E aí ele lembra toda a história que nós estamos lendo no Antigo Testamento. Ele vem desde o começo narrando: a Bíblia diz isso, vocês fizeram isso, as escrituras falavam isso, apontava, ele apontando para Jesus o tempo todo. E o versículo chave aqui que eu quero concluir com vocês, a leitura de hoje vai até o 53, e no 52 ele diz assim, depois que ele narra tudo e fala sobre Moisés, sobre as profecias, ele fala sobre Salomão ter erguido um templo e que Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homem. Ele já está ali falando, introduzindo a razão do Espírito Santo ter descido, e por isso agora o homem é o templo onde Deus habita. Então ele introduz a história de Salomão ter erguido um templo e os profetas, as profecias terem dito o tempo todo que Deus não habitaria em templos feitos por mãos de homem. Então aí ele já dá essa introdução do Espírito Santo. No versículo 52, veja o que ele diz: que profeta vossos pais não perseguiram? Porque ele vem falando dos profetas que foram perseguidos. Mataram até mesmo o que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Então ele está falando que já matavam os profetas, mataram até os profetas, o profeta que anteriormente falou da vinda do justo, referindo-se a João Batista, que foi decapitado, do qual agora vos tornaste traidores e homicídios. Então, repetindo o versículo, veja, capítulo 7, versículo 52 de Atos, ele diz: que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Falando de todos os profetas, não apenas de João Batista, mas mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, e aqui está em letra maiúscula, se referindo ao Salvador Jesus, do qual agora, sobre Jesus, do qual agora, sobre esta pessoa, vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não aguardaste. Então, se eles tinham alguma dúvida de que Estevão e os discípulos também, agora apóstolos, estava colocando sobre eles a responsabilidade da morte de Jesus, não resta dúvida, Estevão está falando com todas as letras: vossos pais já mataram os profetas que anunciaram antes a vinda do justo, decapitaram inclusive João Batista, que foi o último, né, que anunciou a vinda de Jesus, foi o primeiro profeta do Novo Testamento que surge na cena, ele também foi morto. Então, assim encerra o estudo de hoje, da leitura de hoje de Atos. Amanhã tem mais, continuaremos ainda no livro 2 Reis, também em Atos e em Salmos. Amanhã concluiremos Salmo 78. Então, muito obrigada, compartilhe esse conteúdo se você acha que é interessante alguém aprender sobre a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, e se você tiver algum comentário a acrescentar, a nos ajudar a enriquecer o conhecimento de Deus,
deixa aqui embaixo, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho para você receber a notificação de quando chegar um vídeo. Deus abençoe o seu viver e até amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!